Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença quer da obra vicentina de auxílio aos reclusos ao VAR, quer à APAR, Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, e nesse sentido cumprimentar os representantes de ambas as associações. Hoje estamos aqui para ouvir-vos. Esta audição resulta de uma petição que conta com 7.636 assinaturas, cuja relatora é a senhora deputada Patrícia Faro, do Partido Socialista. Estão aqui representados nesta reunião alguns senhores deputados de algumas bancadas parlamentares que representam os seus partidos políticos, mas para vos dizer, em primeiro lugar, que esta reunião / audição resulta de uma grelha de tempos, em que, em primeiro lugar, darei a palavra aos senhores representantes. Não sei quem de vocês irá tomar a palavra, será o senhor Presidente Manuel Almeida dos Santos, que terá uma intervenção inicial de 10 minutos. Posteriormente, darei a palavra a cada grupo parlamentar. Cada grupo parlamentar terá 4 minutos também para, nesse período de tempo, colocar algumas questões aos representantes e depois finalizamos com uma intervenção final também da parte das duas associações e também ela de 10 minutos. Assim sendo, creio que podemos iniciar esta audição e darei, conforme já referi, a palavra ao Sr. Presidente, que tem então 10 minutos. Muito obrigada. Presentes na pessoa da Sra. Presidente desta sessão e desta Comissão, agradeço esta possibilidade que temos de, aqui na Assembleia da República, aumentar a sensibilidade da questão prisional e, nomeadamente, para esta petição. Vou apoiar a minha intervenção numa apresentação em PowerPoint. Ele é longo, vai ser distribuído a todos os deputados. Eu vou-me só cingir, por razões de tempo, àquilo que eu considero meia dúzia de diapositivos essenciais. Não é? Peço desculpa pela imodéstia, mas nós, em 2018, obtivemos o Prémio de Direitos Humanos aqui da Assembleia da República pelo nosso trabalho humanitário no sistema prisional. E é nessa base que hoje também estamos aqui presentes. E, portanto, sentimos-nos honrados com a atribuição do prémio e queremos dar-lhe continuidade. Muito rapidamente, eu vou fazer os primeiros 30 slides, só vou passar rapidamente, só para mostrar, e depois no final podem vê-los, não vou explicá-los, e nos últimos é que farei uma pequena explicação. Temos aqui o que é o VAR, o que é esta obra vicentina, temos aqui o número de reclusos por 100 mil habitantes dos diversos países do mundo, qual é a população prisional do mundo nos diferentes países, qual é a situação prisional no mundo, quais são as penas e medidas na comunidade que em Portugal se aplicam, e temos neste momento 30 mil pessoas com penas e medidas na comunidade. E o tipo de medida. Temos aqui a execução, como é que elas são executadas, qual é o tipo de crimes que leva à aplicação destas penas e medidas, as tipologias dos crimes, as solicitações judiciais para a execução de medidas e penas na área tutelar e educativa, a criminalidade geral, do último relatório de Razi, o relatório do Ministério Público, que tem elementos muito interessantes sobre a evolução da criminalidade, os crimes registados, o número de crimes registados ao longo do tempo, a situação das crianças e jovens em Portugal. Na altura, quando eu fiz este slide, o último relatório que tinha era que havia mais de 70 mil crianças em acompanhamento nas CPCJs, mas há 15 dias, no último relatório das CPCJs do ano passado, temos 84 mil crianças
em acompanhamento nas CPCJ. O futuro das prisões, se não mudarmos nada, está garantido. Temos aqui as dotações orçamentais nos diferentes anos para os serviços prisionais. Aquilo que no relatório da Provedoria de Justiça 2022 ainda não conhecemos, de 2023, conhecemos só algumas coisas do Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura. As referências que são feitas, penso que é de conhecimento dos seus deputados, muito preocupantes. As condições nas prisões, também muito preocupantes, portanto não vou escalpelizá-las aqui. Um dos exemplos da opacidade do sistema prisional, até 2010, todos os anos, eram divulgados relatórios individuais de cada estabelecimento prisional. Nós sabemos em cada estabelecimento qual tinha sido a vida. Quantas situações é que existiram lá dentro, quantos reclusos, quantas pessoas doentes, quantos atos médicos, etc. A partir de 2011 deixou de ser publicado. Eu já disse isto aqui nesta casa várias vezes, já me disseram que iam pedir à Direção-Geral justificação, mas até hoje não sabemos. Porque é que se deixou de ser publicados os relatórios individuais de cada estabelecimento prisional? Eu pergunto aos diretores dos estabelecimentos prisionais e eles dizem, não, nós fazemos, nós mandamos para a Direção-Geral, se eles não divulgam, não sei porquê. E, portanto, é um exemplo de opacidade inaceitável. Por exemplo, aqui estão alguns dos exemplos que figuravam até 2010 nestes relatórios, está aqui um dos estabelecimentos prisionais. O trabalho nas prisões que é pago como escravatura. Nós muitas vezes condenamos alguns países do mundo para utilizarem presos em trabalhos nos campos de prisionais. Em Portugal nós temos situações semelhantes. Aspectos da situação prisional. E aqui vamos começar a entrar numa situação de maior pormenorização. O tempo médio de cumprimento de pena dos reclusos em Portugal é o triplo da média da União Europeia. Nada justifica isto. É mais do triplo. Em Portugal, o tempo médio de cumprimento de pena é 31 meses, segundo os últimos relatórios do Conselho da Europa. Em Portugal, na União Europeia, é de 8 meses. E aqui fica um repto aos seus deputados. Porquê? Porque é que em Portugal se cumpre quase 4 vezes mais tempo de prisão para o mesmo tipo de crimes que na média da União Europeia. Nós queremos estar na média da União Europeia em todas as coisas. Então, e aqui? Qual é a resposta que têm para nos dar? Nós queremos respostas também. E desculpem, aqui esta é a minha intervenção. Nós gostaríamos de ter respostas para isso, porque não vemos razão para que isso aconteça. As penas sucessivas podem levar ao cumprimento de prisão perpétua, mas a nossa Constituição proíbe a prisão perpétua. E então como é que se continua a permitir que no Código Penal existam penas sucessivas? Pode levar à prisão perpétua. Andamos com esta luta durante uns anos sobre a situação dos inimputáveis. Felizmente, o ano passado, com a Lei de Saúde Mental, acabou-se com a prisão perpétua dos inimputáveis. Mas a prisão perpétua das penas sucessivas ainda não se acabou. É um repto que deixa que esta Assembleia aceitam que a Constituição seja violada. Deixo aqui esta pergunta. E, portanto, como no parte final daqui digo, na Lei de Saúde Mental do ano passado, isto terminou-se finalmente para os inimputáveis que estavam na prisão até ao final da vida. A justiça e os direitos humanos nas prisões. Temos aqui diversos aspectos que depois não vou agora escalpelizá-los, mas que me levam a que eu, e digo isto publicamente, e se eu tiver a ofender alguém, mova-me um processo, eu gostava de que me movessem um processo. As prisões são instituições cruéis, assustadoras, anacrónicas, medievais, medonhas, arcaicas, degradantes, ineficazes, violentas, desumanas e dispendiosas, como vimos atrás. É tudo isto. Eu trabalho com este sistema há 40 anos, como voluntário. Há 40 anos que andamos a insistir nisto. E eu daqui a pouco irei referir mais um repto que deixo também aqui esta casa. As condições nas prisões também, várias vezes temos referido isto, desde a saúde, ao trabalho, à educação, etc. Depois, se tiverem essa possibilidade, leiam, por favor. Várias coisas. Mais uns exemplos de opacidade. A RTP2, o ano passado, fez uma série de programas sobre as prisões. Vejam o que é que foi negado à RTP2. A RTP2 queria recolher imagens de algumas destas coisas. Foi recusada. Isto passava em todos os programas da RTP2, no genérico, no início, passava isto. Houve alguém no nosso poder instituído que tivesse levantado esta questão? Não vi. E isto passava no programa, todas as semanas. Este programa teve uma série de episódios semanais. Isto passava lá. Isto é censura. Aceitam? Eu não aceito.
O Papa Francisco, que nós também utilizamos aqui na nossa petição, várias vezes se é referido a esta questão das prisões, e no próximo ano, no jubileu, ele também faz um pedido de amnistia, perdão de penas, porque ele considera que as prisões são uma realidade duvidosa, em termos de eficácia da sua existência. O que é que... Não está a mudar, está aqui. O que é que Emílio Santana, que foi um preso político antes do 25 de Abril, dizia sobre as prisões? O condenado entra numa penitenciária como uma mercadoria que se arrecada no armazém e, pouco a pouco, vai entrando no abismo dos malditos, dos ex-homens, com os seus conflitos e farrapos de tragédia. Isto continua-se a passar em 2024. Temos que mudar o paradigma, vários paradigmas do sistema prisional. Eu acho que já... Não, tenho que voltar atrás porque houve aqui uma série de diapositivos que não passou. Eu posso referir aqui, dentro desta mensagem do Papa Francisco, há outras mensagens de políticos. O nosso ex-ministro Alberto Costa diz que o nosso sistema de justiça está fora deste tempo e deste modelo de sociedade. O ex-ministro Alberto Martins, e presidente aqui desta Comissão de Direitos de Assuntos Constitucionais durante vários anos, diz que eu sou ateu, disse isto publicamente, mas se existe inferno, esse inferno está nas prisões. Ainda há pouco tempo tive numa votação com ele e ele voltou a dizer isto é verdade. Eu não acredito no inferno, mas se existe, o inferno está nas prisões. Aceitamos viver com o inferno nas prisões, dito por uma pessoa que teve estas responsabilidades políticas. Já não vou falar aqui das prisões sem cárceres, que neste momento é uma realidade que vai por todo o mundo. Eu já entreguei aqui na Assembleia da República, e está na biblioteca da Assembleia da República, um livro que eu editei sobre a abolição das prisões. Nós temos que acabar com esta crueldade. Isto, em alguns países do mundo, já está a dar passos significativos. Temos que começar também, em Portugal, a pensar nisso. O século XIX foi um século em que se avançou muito na abolição da escravatura. E Portugal foi pioneiro. Também na pena de morte, século XIX e século XX, ainda temos hoje países com pena de morte, mas avançou-se muito na abolição da pena de morte. O século XXI tem que ser um século em que se começa a trabalhar na abolição das prisões. Temos que mudar os paradigmas. Como está aqui, o século XIX e XX assistiu-se à aprovação de tratados e convenções que eliminaram a escravatura e a pena de morte. Sr. Presidente, peço desculpa pela interrupção, mas já passaram os 10 minutos, pedia que concluísse. Vou concluir. Portanto, peço para que depois leiam estes paradigmas. Agora estava a voltar atrás, desculpem lá. Tem aqui a evolução da população prisional e só deixaria este como repto e como fundamentação para a nossa petição. Nós, no 25 de Abril, tínhamos menos de 3.000 presos. 2.172 no dia 31 de 12 de 74. Isto é um repto à democracia. Tínhamos menos de 10% da nossa população no país, eram 9.600.000 pessoas. Hoje temos 10.400.000 e temos quase 13 mil reclusos. Como é que se aceita isto? Isto é um repto à democracia. O padre António Correia, vou só precisar de mais um minuto. O padre António Correia, que é o mais antigo capelão prisional de Portugal, diz que a cadeia é um lugar injusto. Parte de um tipo de Estado, com ela busca fins de repressão e submissão. A cadeia, tal como a conhecemos, não foi inventada para curar ou reabilitar. O professor Germano Marques da Silva, professor de Direito Penal, a experiência dos últimos 200 anos foi um fracasso. Não sei o que digo, são pessoas com grande relevância nesta área. Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, o atual sistema de justiça está fora deste tempo, deste modelo de sociedade, e vou concluir. Dr. Álvaro Labrinho Lúcio, as prisões são um absurdo. Tem aqui pessoas de todos os partidos, as diferentes correntes ideológicas, a colocar em questão aquilo que nós hoje estamos aqui. E, portanto, no final, tendo em conta aquilo que eu referi, temos que
para não pagarmos, como este ano vamos pagar, cerca de 1 milhão de euros em indemnizações a reclusos. Este ano, Portugal vai pagar cerca de 1 milhão de euros por condenações do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Se não quisermos continuar a pagar este dinheiro pelas más condições prisionais, temos que libertar as nossas prisões, promulgando uma amnistia, um perdão de penas que reduza a população prisional e que depois permita que nas prisões existentes... Sr. Presidente, tem mesmo de concluir, porque já estamos em quase a mais de 2 minutos e meio. Muito obrigada pela sua exposição. Creio que há pouco não referi que esta audição é feita em conjunto pela Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais, dentro da primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, mas também no âmbito daquele que é o grupo de trabalho dos peticionários. Portanto, estão aqui senhoras e senhores deputados que integram ambas estas duas realidades. De todo modo, vou dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à senhora deputada Paula Margarido. Tem a palavra, senhora deputada. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o grupo parlamentar do PSD vem aqui apresentar de forma muito especial os seus cumprimentos aos subscritores da petição 25, Amnistia, Perdão de Penas, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. E, em especial, à Obra Vicentina do Auxílio aos Reclusos e à Associação Portuguesa de Apoio aos Reclusos, que estão aqui representados pelos Srs. Drs. Manuel Almeida dos Santos, Maria de Lourdes Santos e Cláudio Pisco. A presente petição foi subscrita, como já disse a Sra. Presidente, por 7.636 cidadãos e tem por motivação para a concessão da amnistia, perdão de penas, designadamente o seguinte: o excessivo tempo médio de cumprimento de penas, o entendimento de que a liberdade condicional raramente é concedida a meio da pena, o entendimento de que o quadro legal das penas sucessivas pode configurar prisão perpétua e o facto de considerarem que a reinserção social é irrelevante ou está a ser irrelevante. Ora, o grupo parlamentar do PSD não pode deixar de fazer referência ao seguinte: a amnistia e o perdão de penas não é um direito, nem é um remédio para fazer face às fragilidades do sistema prisional, das prisões e da reinserção social. Antes constitui uma medida de clemência, um gesto pontual e excepcional que é político e, nos termos constitucionais assumidos pela Assembleia da República, independentemente das razões subjacentes, que são também elas de escolha e natureza política. O Supremo Tribunal de Justiça diz-nos que as leis da amnistia são providências de exceção que devem interpretar-se e aplicar-se nos seus precisos termos. Os artigos 127 e 128 do Código Penal dizem-nos que a amnistia constitui uma das causas de extinção do procedimento criminal e que, no caso de ter havido a condenação, faz cessar a execução da pena e dos seus efeitos como medida de segurança. O perdão de penas, que se dirige a uma generalidade de delinquentes, extingue a pena, no todo ou em parte, e já não o procedimento criminal. Assim, a amnistia é uma providência que apaga o crime porquanto tem efeitos ex tunc. Logo, a proteção que é dada pela lei penal portuguesa a determinados bens jurídicos é retroativamente sacrificada com a amnistia por implementação de uma política criminal de pacificação social. Efetivamente, entendemos que o princípio da igualdade penal entre todos os cidadãos, que é sacrificado com a amnistia e o perdão de penas, é constitucionalmente admissível e, como referiu o Sr. Juiz Conselheiro do Tribunal Constitucional, Gonçalo Almeida Ribeiro, nos termos que passo agora a mencionar. É admissível esta restrição como uma medida de reconciliação nacional após um período revolucionário, em face de uma transição política ou guerra civil em que o interesse público na paz social e na construção de um futuro comum justifica que se esqueçam, então, os despeitos e os ódios. Dito isto, não se crê admissível uma amnistia comemorativa em que este tipo de clemência funciona como uma lotaria para quem cometeu um crime numa determinada altura, que tem de pagar por eles, mas quem os pratica num outro período em que não tem a amnistia, então efetivamente consegue escapar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Partido Socialista, à Sra. Deputada, creio eu, Patrícia Faro. Tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento e agradeço a presença aqui dos representantes desta petição, a OAV Vicentina de Auxílio aos Reclusos e a Associação Portuguesa de Apoio aos Reclusos, felicitando desde já pelo trabalho humanitário que têm vindo a desenvolver e, nessa medida também, ao nível de voluntariado. Fazer aqui uma nota prévia que eu, enquanto representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estou nesta petição também enquanto relatora e, portanto, nessa medida, não sendo a emissão de parecer facultativa, eu não irei fazer nesta sede qualquer apreciação ou parecer relativamente a esta petição. Contudo, gostaria só de colocar, até porque, apesar da petição especificamente versar sobre a amnistia e perdão de penas, ela é muito mais abrangente e aborda muitas outras questões que não são novas para nós, até porque, como referiu a Sra. Presidente, e bem, nesta legislatura não tive a oportunidade de acompanhar, mas na outra legislatura, no âmbito da Subcomissão da Reinserção Social e Assuntos Prisionais, foram feitas várias diligências pelos deputados e deputadas e puderam constatar algumas das realidades que aqui hoje também nos trouxeram. Portanto, só para fazer aqui também uma síntese e fazer aqui um ponto só de esclarecimento. Neste caso, os senhores peticionários, portanto, afirmam, consubstanciado em relatos e visitas, não é? Até porque o Sr. Presidente abordou a questão de ser voluntária há quase 40 anos, não existem condições de dignidade nos estabelecimentos prisionais portugueses, ao nível das condições físicas, mas também por estarem sobrelotadas, no tratamento desumano a que são sujeitos, sem qualquer tipo de apoio psicológico, abordando inclusive as questões das adições e que, por via dessas adições, também não existe o tratamento adequado para melhorar a condição destes indivíduos. Aborda ainda a questão, que eu acho que também é pertinente e é importante realçar, da reinserção social dentro do estabelecimento prisional, que também ela própria não funciona ou não tem vindo a ser, não tem servido aquilo que é o seu objetivo, ou seja, a liberdade condicional também raramente é concedida, já foi aqui referido, como é habitual a meio da pena, e, portanto, defendem uma mudança de paradigma, com muitos fatores que incluem esta mudança de paradigma a todos os níveis e que se associam, como referi, não só às problemáticas que já fizeram aqui referência, as questões dos consumos, substâncias ilícitas, até abordaram também na vossa apresentação as situações de condução sem habilitação legal, portanto, situações que poderiam ser trabalhadas dentro do próprio estabelecimento prisional e não são. Portanto, defendem esta mudança de paradigma a todos os níveis, no âmbito muito de uma justiça preventiva, restaurativa, em vez de uma punitiva. Na realidade, penso que será isto que hoje nos trazem aqui. Pelo que defendem que deve ser aprovada esta amnistia, este perdão de penas, que coloque Portugal, pelo menos, na média europeia. Pergunto como é que este perdão de penas refere-se em todas as áreas? Civil, administrativa, fiscal, criminal? Como é que fazem essa distinção? E depois de retirar as pessoas dos estabelecimentos prisionais, onde estão, porque efetivamente praticam atos ilícitos, apostar no robustecimento da reinserção social, da própria estrutura de reinserção social. Portanto, gostaria só de ter esta explicação mais sucinta e objetiva da vossa parte e agradecer uma vez mais a presença. Neste momento vou dar a palavra ao Sr. Deputado do Partido Chega, ao Sr. Deputado Rodrigo Tacha. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar também de forma especial os subscritores da petição. Eu, ao ler a petição,
inundaram-me um conjunto de dúvidas que algumas delas já foram aqui esclarecidas, não só pelas intervenções iniciais, como por alguns colegas meus deputados, e talvez me vá inibir de mencionar todas, mas, de facto, dar aqui algumas notas. Há uma em que acompanhamos completamente aquilo que esta petição diz, nomeadamente no que diz respeito à necessidade de melhorar, digamos assim, o estado das nossas prisões. É um facto que há prisões que necessitam de intervenções profundas, que atentam contra a dignidade da pessoa humana. Um recluso não deixa de a ter por ser recluso e, portanto, nessa linha acompanhamos completamente a necessidade de proceder a essas melhorias. Tudo o resto desequilibraria de forma perigosa aquilo que é o sistema de justiça português, nomeadamente no que diz respeito às penas, porque uma pena, quer gostemos mais ou menos, é isso mesmo, uma pena. E, portanto, tem sempre a si associada uma função punitiva. Ora, abolir as prisões, um perdão de pena generalizado que ninguém compreende como é que se executaria, com o devido respeito, que é honesto e que é sincero, não podemos acompanhar. Seria uma solução, no mínimo, catastrófica. Mas também dar-vos uma nota, porque tenho ouvido aqui que a liberdade condicional quase que seria uma exceção em Portugal. Ora, isso não é verdade. Eu lembro-me, nomeadamente, de um relatório do Conselho Europeu de 2019, que dizia, inclusivamente, que a liberdade condicional em Portugal estava muito acima da média europeia. E, portanto, não vale a pena também... Uma coisa é termos opiniões distintas sobre os temas, outra coisa é baralharmos um pouco os dados, porque isto depois fica perigoso. Como fica também perigoso, na minha análise, dizermos que em 25 de abril de 74 tínhamos menos reclusos do que temos em 2024, porque isso quase pode ser interpretado como qualquer coisa do género, antigamente é que era bom, no mínimo. Portanto, não estou a dizer que foi esta a intenção, obviamente, desses dados, mas são dados perigosos e até caricatos. É uma análise muito superficial e fico-me por aqui. Não considerem as minhas palavras como um desrespeito à vossa petição, que não é. Estou a ser o mais genuíno e sincero possível, mas, de facto, é uma petição que desequilibraria de uma forma inimaginável o nosso sistema de justiça e punitivo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, do Bloco de Esquerda. Obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar os peticionários, os representantes da Obra Vicentina de Auxílio aos Reclusos e a Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, não só por esta petição, mas sobretudo pela forma paciente, cuidada, sustentada. Tem, ao longo de vários anos, procurado sensibilizar a sociedade portuguesa para a desadequação do seu sistema prisional. Foi escrito que o sistema prisional português é medieval, é certo, e essa percepção está vertida em vários relatórios internacionais que sublinham que Portugal viola os direitos humanos da população a que priva de liberdade, fazendo inclusive que haja pessoas tenham que aguardar julgamento em Portugal, não sejam deportadas para Portugal por causa das condições em que muitos estabelecimentos prisionais se encontram. Quero sublinhar muito e agradecer-vos pelo esforço que têm feito ao longo de anos de chamar a atenção que países como Portugal devem rever o seu sistema punitivo porque ele é ineficaz. E há um consenso científico à volta disto. Há um preconceito à volta disto. Toda a gente que trabalha estas matérias sabe que ele é ineficaz. E sabe que é ineficaz porque se as sociedades criam prisões para privar as pessoas de liberdade e as reinserir na sociedade, não é para isso que nenhum estabelecimento prisional em Portugal serve. Há vários professores de Direito que dizem que muitos dos estabelecimentos prisionais, aliás, não só agravam as condições de exclusão, como funcionam como escolas de crime. Quem acompanha, estuda o fenómeno, sabe disto. Infelizmente, temos uma nebulosa na sociedade portuguesa que tem mais a ver com o populismo penal do que necessariamente com uma atenção cuidada, cuidadosa e séria
que se deve ter sobre o funcionamento do sistema de justiça em Portugal. Não está em causa o facto de existir o Código Penal, de existir privação da liberdade, de todos os cidadãos, todas as cidadãs terem direito à segurança, à sua integridade física, mas a pergunta que nós nos devemos fazer, 50 anos depois, é para que é que servem e têm servido os estabelecimentos prisionais portugueses. Ou seja, tem o estabelecimento prisional em Portugal uma função de reinserção social? Todos os relatórios dizem-nos o contrário. Há bons exemplos, há gente esforçada, mas o grosso do que nós identificamos, como nesta apresentação e tantos outros relatórios, independentemente da origem, da convicção política ou partidária. Aliás, não deixa de ser curioso que muita gente muda de opinião quando se dedica de facto a visitar uma prisão ou a estudar o sistema prisional. E de onde é que ele vem? E como disse bem, o sistema prisional que nós temos em Portugal é herdado do século XIX e na sua substância não mudou praticamente nada. E isso é dito por professores de Direito com convicções conservadoras e com convicções progressistas. E a pergunta que nós, enquanto legisladores, devemos fazer é se nós achamos adequado continuar a ter um sistema prisional e um sistema de alegada reinserção baseado em realidades ultrapassadas há 2 séculos, ou se nós queremos aprender com as soluções de justiça restaurativa, de reinserção social, praticadas em vários países com os quais nós nos gostamos de comparar, ou se preferimos, por outro lado, manter um sistema de cárcere completamente ultrapassado. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Por último, o Sr. Deputado João Almeida, do CDS. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar os peticionários, desde logo a Obra Vicentina de Auxílio aos Reclusos e à APAR, e respeitar, naturalmente, a pretensão que nos trazem através do instrumento da petição, mas dizer que, do nosso ponto de vista, sem contestar aqueles que foram os dados e as posições que foram aqui apresentadas, há realidades que devem ser discutidas, mas não podem ser discutidas misturando tudo. E se é indiscutível a questão que já foi aqui salientada por vários senhores deputados depois da intervenção inicial, relativamente à insatisfação que certamente todos temos com aquilo que é a realidade do sistema prisional em Portugal, do seu funcionamento e principalmente das condições existentes e da forma como isso se reflete depois na privação da dignidade humana a muitos dos reclusos, nós achamos que faz muito sentido discutir a execução das penas e discutir a reinserção social, porque achamos que aí também não é muito difícil estabelecermos aqui um consenso de que Portugal não será propriamente um caso de sucesso em matéria de reinserção social. Também nos preocupa, e temo-lo dito, o facto de as prisões, seja por sobrelotação, seja por deficiência das suas instalações, muitas vezes levarem a que quem cumpre uma pena saia mais habilitado ainda a praticar crimes do que aquilo que estava quando foi condenado a essa privação de liberdade. E, portanto, aí também tem a ver com a execução de penas e tem a ver com a organização do sistema prisional. Tudo isso é muito importante de ser discutido. Agora, misturar isso com a nossa legislação penal e com a lógica do nosso sistema penal e misturar isso com com a transformação de medidas excepcionais como uma amnistia ou um perdão de penas numa quase generalização desse instrumento, parece-nos absolutamente errado. Portanto, a lógica do nosso quadro penal, como da esmagadora maioria dos países do mundo hoje em dia, que são Estados de Direito, é de uma prevenção geral em que as penas servem, antes de mais, para dissuadir a prática de crimes e que, subsidiariamente, levam a que quem pratica os crimes seja punido por isso, subsidiariamente. Agora, também, se nós deixarmos de ter essa dimensão, a prevenção geral deixa de existir, porque se não há uma noção de uma eventual punição em função do cumprimento,
a prevenção deixa de existir. O que distingue os sistemas é o que é primário, o que é prioritário e o que é subsidiário. Se a lógica do sistema é uma lógica punitiva, não é o caso do sistema português. Não é a lógica do sistema português e a lógica dos Estados de Direito. E, portanto, aí nós não podemos pôr isso em causa. Como não podemos pôr em causa também a efetividade das penas e uma amnistia, ainda por cima, na conjuntura em que estamos de ter tido recentemente uma amnistia de uma amplitude bastante significativa e que abrangeu muitos processos, muitas situações e, portanto, nós não podemos ignorar essa matéria. Portanto, do nosso ponto de vista, nós retemos como boas e trabalharemos essencialmente nesta subcomissão esta questão do sistema prisional e da reinserção social, mas não podemos acompanhar a dimensão de crítica ao nosso sistema penal, nem podemos acompanhar a lógica de uma amnistia e perdão de penas nos termos em que é aqui apresentado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, terá a palavra para intervir numa intervenção final. Não sei se querem dividir o tempo. Quem dos senhores representantes vai querer usar a palavra, façam-no como entenderem, mas têm 10 minutos da mesma forma que tiveram na intervenção inicial. Tem a palavra. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, por estarem aqui presentes e por nos ouvirem. Em primeiro lugar, eu vou tentar ser o mais rápido possível, até porque percebi que temos o tempo contado. A APAR é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos. Eu tive cuidado de vos deixar aqui um livrozinho de apresentação, que nos últimos anos tem sido bastante reconhecida, tanto a nível internacional como a nível nacional. A nível internacional, vão ver, portanto, logo no início do livro, portanto, na contracapa, portanto, tem a carta que nos foi dirigida voluntariamente pelo Sr. Papa Francisco. Organizámos muito recentemente um congresso internacional com grande sucesso, onde todas estas temáticas foram realmente debatidas. A nível nacional também temos tido bastante reconhecimento, desde logo nas próprias sentenças dos tribunais, que nos têm concedido, portanto, as sanções pecuniárias, não só em matéria penal, mas também em matéria civil. Temos sido beneficiários, o que no fundo também acaba por ser um reconhecimento do ponto de vista dos tribunais, da função e do bom desempenho da APAR. Posto isto, o que eu vos queria dizer é que a APAR aqui, e eu julgo que isto foi aqui uma imagem que ficou se calhar um pouco errada, a APAR não pugna pela discussão e aprovação de uma lei desta natureza, numa espécie de compensação, como aqui pareceu-se a dado momento, porque o sistema não funciona, porque as prisões não têm condições, isso todos nós sabemos. Isso é uma discussão que efetivamente deve ser tida, na minha opinião e na opinião da APAR, em outra sede. Aqui nós estamos a falar numa amnistia, num contexto, para nós, pelo menos, totalmente diferente. Nós estamos num ano de celebrações essas que têm a ver com uma conquista que eu acho muito importante da democracia em Portugal, e é onde certos princípios e certos valores foram estabelecidos e que hoje todos nós que aqui estamos presentes e na rua não pensamos neles porque entendemos que eles são adquiridos, são dados adquiridos e, portanto, todos nós entendemos que isso não está em causa. Infelizmente, não é verdade. Tanto aqui em Portugal como na Europa, no mundo inteiro, eu acho que os senhores deputados têm percebido que grande parte desses princípios e desses valores estão neste momento em causa. Porque está a crescer e eu não estou aqui a fazer qualquer tipo de juízo de valor, as pessoas são livres de pensar da forma que pensam, aliás, portanto, são absolutamente livres, é o que nós defendemos, mas a verdade é que esse tipo de posições tem vindo a ganhar terreno. E aquilo que a APAR entende é que esta proposta para ser discutida de uma amnistia tem um patamar muito mais direcionado àquilo que são os tais direitos, liberdades e garantias, aos nossos princípios, que eu acho que esta Casa deve, neste ano particularmente, não só festivo, mas particularmente importante, deve ser discutido, deve ser pensado. Porquê? Porque eu acho que esta Casa tem que dizer, de uma forma bastante explícita,
que aqui o populismo poderá existir, mas que ele não vencerá e que tudo aquilo que nós construímos nestes 50 anos vão ser sempre defendidos de uma forma sólida e de uma forma que não vai retroceder naquilo que são os direitos das pessoas, independentemente. Para nós, a PAR, não existem cidadãos de primeira nem de segunda. Para nós, a PAR, cada pessoa que nós recuperamos é uma vitória. E, por isso, pedimos que analisem este projeto e o aprovem. Duas notas finais. Na verdade, o nosso entendimento nesta petição é que esta amnistia devia ser geral, aplicável a todas as áreas da justiça, civil, administrativa, fiscal, penal, etc. Este é o nosso entendimento. É uma forma de celebrar os 50 anos de 25 de Abril, tal como na altura quando o 25 de Abril foi feito, em que também se consagrou um conjunto de medidas de exceção para que a comunidade enverdasse por outros caminhos. O que nós temos visto é que a repressão, o modelo punitivo e repressivo, não tem dado resultados. Nós podemos estar aqui toda a vida. É a terceira vez que venho a estas comissões. Andamos sempre a repetir a mesma coisa, não muda. Este modelo não tem mudado, apesar de todos estarmos de acordo, ter que mudar, mas não muda. E não está no nosso poder mudar, está no poder dos senhores. E até hoje não tem mudado. Portanto, temos que arranjar aqui uma medida de exceção que nos coloque de imediato na média da União Europeia. E uma amnistia consegue isso. Vamos trazer os nossos números de população prisional, de tempo médio de cumprimento de pena, de liberdades condicionais para a média da União Europeia. E vão ver que melhora. Eu não vou ter tempo aqui para outros exemplos, mas vejam que os países que têm sistemas punitivos mais fortes, Estados Unidos, Rússia, China, que têm inclusivamente pena de morte, são aqueles em que há mais criminalidade violenta. As penas não têm efeito dissuasório. Eu tenho aqui nestes slides professores de direito penal que foram os construtores do nosso direito penal. É um fracasso, tem sido um fracasso. Vamos continuar a insistir no fracasso. Bom, se quiserem continuar a insistir no fracasso, nós vamos continuar a insistir na denúncia deste fracasso, que é a nossa missão. Uma última nota. Eu sei que já nas outras subcomissões estão a pensar fazer visitas aos estabelecimentos prisionais. Quando forem estabelecimentos prisionais, não vão acompanhados dos diretores, dos técnicos nem dos guardas. É evidente que isto vai condicionar os presos. Vão sozinhos, ninguém lhes faz mal. Falem com os presos sem ter ninguém do staff. Por se falarem com os presos, com as pessoas do staff, é claro que eles vão ficar inibidos, porque a retaliação dentro das prisões é um facto. Se um preso diz alguma coisa que coloca em causa o funcionamento da prisão, depois não vai ter trabalho. Sabem que o trabalho é um prémio. Nem toda a gente tem trabalho. Os mal comportados, aqueles que não estão nas graças dos técnicos, não têm trabalho. Não são selecionados para frequentar ações de formação. E, portanto, para que essa auscultação seja bem feita, vão sozinhos, não tenham problema nenhum. O guarda pode ir à distância, mas que não ouça as conversas. E, portanto, vão a todas as áreas, não vão só àquelas áreas que a prisão quer mostrar. Assistam às refeições, mas sem anunciar previamente. Apareçam lá numa altura em que, às 11h30 da manhã, ao meio-dia, e digam, agora vamos ao refeitório. E vão ver como é que são as refeições. E vão dentro das celas. Eu quero ir ver as celas lá dentro, não daqueles reclusos onde os querem levar. De uma forma geral, vamos ver as celas. Vamos ver os espaços comuns. Portanto, eu pedia-lhes que nestas visitas não fiquem condicionados, como faz o Conselho de Europa. O Conselho de Europa muitas vezes recusa a presença de pessoas do staff. Na última visita do Conselho de Europa a uma das prisões, eles tiveram 2 horas com o preso na cela dele lá dentro, sem ninguém, sem nenhum guarda, e saíram ilesos. Tiveram a falar com esse preso 2 horas dentro da cela dele. Portanto, Srs. Deputados, vamos fazer com que essas visitas sejam o mais eficazes possível, falando com os presos e indo livremente. Se precisarem dos voluntários para lhes dar alguns alertas, recorram a nós. Nós dizemos o que é que se passa e quais são os sítios em que nós achamos que é mais necessária a vossa ida. Muito obrigado. Sr. Presidente, permite-me só
responder a uma questão concreta de que foi aqui colocada. Eu julgo que tenha sido, por acaso, julgo que até que já não está presente, que é o senhor o deputado do CDS. Já não está. Pronto, então, olha, a questão era pertinente. Pronto, eu gostaria de responder à questão da amnistia de 2023, porque é a minha área, ou seja, pronto, eu sou advogado e estamos a falar de uma lei, ao contrário do que aqui foi dito, realmente, provavelmente por desconhecimento, que veio gerar uma confusão como já não se via há muitos anos nos tribunais portugueses. Os senhores deputados devem acompanhar, com certeza, as notícias e o que se tem passado. Há, inclusivamente, tribunais que se têm recusado a aplicar, portanto, a limitação da idade. A situação tem sido caótica. Ainda hoje uma notícia do senhor vice-presidente do Tribunal Constitucional que considera a lei inconstitucional. Foi uma lei, eu bem sei que os senhores deputados não estavam cá nessa altura, ou não estariam todos, mas que efetivamente não seria um bom exemplo de uma lei da amnistia. Apenas vos digo que uma lei de amnistia, se caso algum dia venha a ser ponderada, obviamente, e votada, tem que ser uma coisa muito concreta, que retire dúvidas, porque, como sabem, os juristas, os advogados são pessoas extremamente complicadas, eu contra mim falo, e têm a tendência a interpretar às vezes as coisas assim, uns para um lado, outros para o outro, e, portanto, para evitar isso, isto agora é pena, portanto, o senhor deputado já não está aqui, para lhe poder responder, mas realmente essa lei da amnistia do ano passado foi efetivamente um mau exemplo daquilo que é uma lei de amnistia, pelo menos na opinião da APAR. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu trago aqui. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela informação também que deixará aqui para todas as senhoras e os senhores deputados. Em nome da Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais, nós daremos naturalmente continuidade aos nossos trabalhos nesta área. Agradecer a vossa presença, quer em nome da Subcomissão, quer em nome também do Grupo de Trabalho de Audição de Peticionantes e Audiências. Muito obrigada pela vossa presença e pelo vosso contributo. Muito obrigada.